Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, um ano de muita paz para todos nós, a paz do Cristo. Então, feliz ano novo, é uma alegria estarmos retornando ao nosso estudo da obra Revista Espírita do ano de 1860. E hoje exatamente é 15 de janeiro de 2024. Então, esse trabalho é conduzido pela nossa querida Mita, nossa querida Carlinha, e vamos envolver a Mita, que vai fazer a nossa prece de gratidão a Deus, para nós iniciarmos o nosso trabalho. Então, sejam todos muito bem-vindos, a vocês que acompanham pelo canal, não pulem a oração, todo o estudo, ele deve sempre, estudo espírita em particular, que vai mexer com a parte moral, que a gente acaba incomodando muita gente, né? Toda vez que a gente mexe com a parte moral, isso incomoda com muita gente. Então, nós jamais devemos iniciar um estudo espírita pulando a oração. Senão, daqui a pouco você começa a antipatizar com a voz da Carla, antipatizar com a voz da Mita, antipatizar com a fala da tia, e você entra no processo obsessivo, você acaba abandonando o estudo. Então, quando se fala de estudo espírita, nós temos que estar muito atentos. Então, por isso, sempre chamar Jesus. Vamos lá? É com alegria, Jesus, que retornamos aos nossos estudos, e é com alegria e gratidão que te agradecemos essa oportunidade de podermos agora voltar aos nossos estudos, nós aqui e você aí onde quer que esteja. Então, te agradecemos, Jesus, essa oportunidade, essa bênção de podermos estudar, para que possamos alimentar primeiro a nossa consciência, para depois, através da reflexão, da razão, colocarmos esses ensinamentos na nossa vida. Esses estudos, esses ensinamentos não são para os outros, são para nós mesmos. Então, ajuda-nos, Senhor, a pegarmos essas lições, esses aprendizados e podermos implementar em nossa vida, mudar nossas atitudes, nossos hábitos perniciosos, para que possamos cada vez mais avançarmos na tarefa de chegarmos a Ti, tarefa essa adiada por nós, espíritos rebeldes e recalcitrantes. Então, ajuda-nos a obedecer, a entender, a compreender, a silenciar e aprender. E ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Ainda em novembro de 1860, vamos iniciar Conversas Familiares de Além Túmulo. Baltazar, o espírito gastrônomo. Sociedade, foi na Sociedade Espírita, no dia 19 de outubro de 1860. Numa reunião espírita particular, apresentou-se espontaneamente um espírito sob o nome de Baltazar e ditou a seguinte frase por meio de batidas. Então, já vê o nível do espírito por meio de batidas. Ele disse: Gosto da boa mesa e das mulheres. Viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Hoje a gente está em torno da alimentação, né? Todos os espíritos que fazem os movimentos de objetos, efeitos físicos, são espíritos da terceira ordem. Isso caracteriza que é um espírito mau? Não, porque nós também somos espírito da terceira ordem e acredito que nós somos só um pouquinho, mas não somos muito maus, né? A gente dá... Então, na verdade, é um espírito da terceira ordem. Então, vamos conhecer aqui o Baltazar, né, Carlinhos? Baltazar, igual nós, gosta de comer. Gosta de comer e bem, né? Pareceu-nos que tais disposições de um habitante do mundo invisível poderiam dar lugar a um estudo sério, do qual poderíamos tirar um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e as sensações de certos espíritos.
A nosso ver, era um interessante assunto de observação que se apresentava por si, ou melhor ainda, que talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de nos fornecer meios para nos instruirmos. Seríamos culpados se não o aproveitássemos. É evidente que essa frase burlesca revela, da parte do espírito, uma natureza toda especial, cujo estudo pode lançar nova luz sobre o que podemos chamar a fisiologia do mundo espírita. Eis porque a sociedade julgou por bem evocá-lo, não por um motivo fútil, mas na esperança de encontrar um novo tema para a instrução, que são aquelas constantes perguntas, né? Como que ele está morto, ainda sente fome, frio e medo, né? E só lembrando que no livro dos Médiuns, no capítulo 28, no item 310, o Allan Kardec também fala dessas manifestações físicas e manifestações inteligentes, que volta de novo, como ele diz, é uma permissão de Deus para nos instruirmos. Não é por motivo fútil, não é para saber, como a gente acabou de ver no Lázaro Redivivo, onde eu perdi o meu anel, onde está meu marido, para que tal coisa. Mas, aparentemente, parece uma coisa boba, mas dá uma instrução e dá uma lição de moral para a nossa vida. Então, para essa função, ele disse, bem, já que os espíritos superiores devem ter mandado, vamos aproveitar e ver o que essa lição tem para a gente aprender. Porque nessa época aqui, não se conhecia o mundo espiritual, gente. E hoje não conhece. Naquela época, muito menos. Então, tudo era novidade. E essa comunicação aqui, como ele diz, foi por meio de batidas. Então, A, B, C, D. Nota aí, D. Era isso. Até formar toda a frase. Né? E a frase, olha como Kardec, se fosse um de nós, por exemplo, nós sorrimos, né? Diz, mas que gaiato, que fome. Olha o que ele disse: espírito, comer. Não, isso está abrindo um novo leque de pesquisa. Né? Então, é isso, ele fala isso no Céu e Inferno. Então, o fato, uma comunicação de um espírito da terceira ordem, ele vai falar também aqui na frente, traz também lições. E é isso que a gente, quando a gente vê André Luiz, que a gente vê o sofrimento dele nas zonas umbralinas, aquilo não dá uma lição para a gente? Né? Olha, presta atenção, hein? Quer vir para cá também? Né? É uma cutucada na gente. Mas e é aquela pergunta que abre, mas como que ele estava morto? Como que ele sentia frio? Como se ele sentia sede? Como é que ele tinha medo? Essas sensações que ele pesquisou lá atrás, né? Certas pessoas creem que só se pode aprender com os espíritos dos grandes homens. É um erro. Sem dúvida, só os espíritos de escola nos dão lições de alta filosofia teórica. Mas o que não importa menos é o conhecimento do estado real do mundo invisível. Pelo estudo de certos espíritos, tomamos, de certo modo, a natureza sobre o fato. É vendo as chagas que podemos encontrar o meio de curá-las. Como nos daríamos conta das penas e sofrimentos da vida futura se não tivéssemos visto espíritos infelizes? Por eles compreendemos que se pode sofrer muito sem estar no fogo e nas torturas materiais do inferno. E essa convicção, dada pela escória da vida espírita, não é uma das causas que tem contribuído menos para atrair partidários à doutrina. Porque, como ele diz, eu sei cuidar de feridas se eu as ver e souber como manuseá-las. Eu sei como evitar um fato se eu conhecer o que levou a esse fato. A gente sabe por que o André Luiz passou 8 anos no umbral. Aí ele vai descrever o que ele fez a vida dele. Quando chega lá, ele diz assim, quer dizer que os excessos da mesa podem me levar a um suicídio indireto? Pode. Quer dizer que os vícios podem... Então, isso já é uma coisa que eu posso dizer, então isso eu posso ir me corrigindo enquanto encarnado. Ninguém se prepara para a vida espiritual depois da morte. Depois da morte, a gente já está nela, né? A gente se prepara na vida espiritual enquanto está encarnado. É nesse sentido desses estudos que é assim,
O que é melhor, a ciência física sabe. O que é melhor, curar ou prevenir uma doença? A prevenção. Mas aqui ele está também mostrando, né, que ele só pôde saber que tem sofrimento, dor e desesperança e desespero porque esses espíritos se manifestaram. Então, através deles, a gente sabe a realidade de uma parte do mundo espiritual. Evocação do espírito Baltazar. Meus amigos, eis-me ante uma grande mesa, mas infelizmente vazia. Da reunião, né? Esta mesa está vazia, é verdade, mas quereis dizer-nos de que vos serviria se estivesse repleta de alimentos? Sentiria o seu aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. Observação. Essa resposta encerra todo um ensinamento. Sabemos que os espíritos têm as nossas sensações e percebem os odores tão bem quanto os sons. Não podendo comer, um espírito material e sensual se repasta da emanação dos alimentos. Saboreia-os pelo olfato, como em vida o fazia pelo paladar. Há, pois, algo de verdadeiramente material em seu prazer. Porém, como há, na verdade, mais desejo do que realidade. Este mesmo prazer, aguilhoando os desejos, torna-se um suplício para os espíritos inferiores que ainda conservam as paixões humanas. E na obra Missionário da Luz, nós estamos exatamente estudando isso. Um caso da Esther, e ela está ali com 3 filhos, viúva, mais um casal de idosos, e tem um grupo de espíritos familiares dentro da casa, de espíritos inferiores, familiares, não estão fazendo mal nenhum, entre aspas, né? Mas estão ali. Então, no horário da refeição, eles participam da alimentação exatamente fazendo isso. Sabe aquele cheirinho que sobe do prato? Aí eles chegam lá e sentem esse prazer. E aí é quando eles falam, o senhor Alexandre, da necessidade da oração antes de nós iniciarmos a refeição. Adquirirmos esse hábito de orarmos antes de iniciarmos as nossas refeições. Porque isso auxilia esses espíritos, caso eles estejam presentes no nosso ambiente. Adquirirmos esse hábito. Quando ele diz esse mesmo prazer, aguilhoando os desejos, estimulando os desejos, torna um suplício para os espíritos inferiores. A gente pode ter uma ideia disso, por exemplo, quando a gente está com fome, né? Quem já teve fome, e passa por uma padaria e sente aquele cheiro de pão fresquinho, bem quentinho, a gente aspira, né? E a gente sente esse desejo estimulado, mas não tendo como saciar materialmente, a gente fica só com aquela vontade, né? E fica aquilo, como ele diz aqui, um suplício, atormentando. A gente querendo pão, quando a gente encontra o pão, já era. É para acabar, né? A gente desencarnar e ficar ali na beira da mesa, cheirando comida. Que é desagradável, gente. Segura na mão de Deus e vai. Falemos muito seriamente, peço-vos. Nosso propósito não é brincar, mas instruir-nos. Quereis, pois, responder com seriedade as nossas perguntas e, se for necessário, fazei-vos assistir por um espírito mais esclarecido. Tendes um corpo fluídico, nós o sabemos, mas dizeis se nesse corpo há um estômago. Estômago fluídico também, no qual só os aromas podem passar. Quando vedes um prato apetitoso, sentis vontade de comer? Comer? Não posso mais. Para mim, essas iguarias são o que representam as flores para vós. Cheirai-as, mas não comeis. Isso vos contenta. Pois bem, fico contente também. Sentis prazer vendo os outros a comer? Muito, quando estou perto. E quando ele fala do estômago, porque a gente, quando fala do perispírito, a gente acha que é apenas um envoltório.
A gente não entende que o corpo perispiritual, ele é um organismo. E isso fica bem claro. Existem algumas pessoas aí que dizem, não, a obra de André Luiz está errada, porque no perispírito não tem. Claro que tem, gente. Aqui na obra, aqui na Revista Espírita, está testificando isso. Então, o corpo perispiritual, ele é um organismo, sim. Por isso, nós vamos ver no nosso lar, o André Luiz, a primeira avaliação médica que ele vai passar no mundo espiritual, o médico vai apontando os órgãos dele que está danificado, os órgãos do corpo perispiritual. Então, quando a gente diz que ele é um modelador, organizador biológico, não é um organizador, modelador biológico do nariz, do cabelo, da altura. É inclusive dos órgãos. Por isso que alguns órgãos, às vezes, vêm com uma certa... Como é que eu posso dizer? Uma patologia, uma enfermidade, uma limitação, que já é... suicida também. Exatamente. Ele já estava sendo retirado, né, para ir para o cópia para a próxima encarnação. Para ir lá para o setor de organização para a próxima reencarnação. Sentis necessidade de comer e beber? Notai que dizemos necessidade. Há pouco tínhamos dito desejo, o que não é exatamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa no sentido de que necessidade é indispensável, não consegue evitar. E como comer é uma necessidade. E desejo é aspiração, é vontade, é querer. Na necessidade, se você passar 2, 3 dias sem comer, o que acontece contigo? Tu desmaia. Tu não aguenta. Então ele quer saber, tem essa necessidade também, se você não aspirar a alimentação, é porque é interessante, o Kardec sabe perguntar, né? Mas o fato de você estar vendo as pessoas comer, isso já te satisfaz? Isso muito. Por quê, gente? É porque ele está impregnado, ele está vinculado àquelas pessoas ali. É igual o dependente químico, é a mesma coisa. O dependente químico, ele busca o outro que usa a dependência química. O barato que o outro sente, que eu digo que não é barato, é bem caro, o outro também vai sentir. Porque eles estão impregnados, eles estão juntos. Associação e vínculo mesmo. Ele sente o aroma e ele acopla-se com o outro. E a sensação que o outro está sentindo, ele também sente. E para a gente saber bem a diferença entre necessidade e desejo, é só fazer uma pergunta. Você já alguma vez já comeu sem sentir fome? Isso é desejo. Muitas vezes. Então, nós temos muitos desejos e poucas necessidades. A gente come sem sentir fome, a gente come com os olhos, a gente come porque a gente vê alguém comer e quer, vou provar, vou experimentar. Então, isso é desejo, não é necessidade. E ele responde, necessidade não, mas desejo sim, sempre. Esse desejo fica plenamente satisfeito pelo aroma que aspirais? É para vós como se realmente comesses? É como se vos perguntasse se a visão de um objeto que desejais ardentemente substitui a posse desse objeto. Pareceria, conforme isso, que o desejo que experimentais deve ser um verdadeiro suplício, pois não há prazer real. Suplício bem maior do que imaginais, mas eu procuro atordoar-me, criando-me a ilusão. Vosso estado nos parece bastante material. Dizei-nos, dormis algumas vezes? Não, adoro caminhar sem destino por toda parte. O tempo vos parece longo? Por vezes vos aborreceis? Não, percorro as feiras e os mercados, vou ver a chegada da pescaria, com o que me ocupo bastante. E olha o que ele vai procurar. Feira, mercado, peixe. Você vê o quanto ele está e o quanto ele está vinculado na alimentação, gente. Gente, esse espírito está aprisionado ao estômago. Que fazias quando estavas na terra? Nota, alguém diz, sem dúvida era um cozinheiro. Errou. Eu era apreciador da boa mesa, não glutão.
advogado, filho de gastrônomo, neto de gastrônomo. Meus pais eram fermier généreux. Coletor de impostos, né? Era um tipo de coletor de impostos da época que tinha muito dinheiro e prestígio. Então, ele era de farta mesa, né? Respondendo em seguida à reflexão precedente, o Espírito acrescenta: Bem vês que eu não era cozinheiro. Jamais te convidaria para os meus almoços, pois não sabes comer nem beber. Há muito tempo que morrestes? Há cerca de 30 anos, com 80 anos de idade. Vede outros espíritos mais felizes do que vós? Vejo alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus. Ainda não conheço isto. Meus pensamentos continuam vinculados à terra. Compreendeis as causas que os tornam mais felizes do que vós? Não as estimo ainda, como aquele que, desconhecendo um prato requintado, não o sabe apreciar. Talvez um dia chegue a compreender. Adeus, vou à procura de um jantarzinho muito delicado e muito suculento. Tchau, Baltazar. Baltazar super combinão. E Até as comparações dele é com boa mesa, é com comida, né? Prato requintado. Tanto é que ele já chegou em uma mesa muito bonita, que pena que não está vazia, né? Ele já chegou assim. E o interessante gente, ele não sente a mínima vontade de seguir as lições de Deus, do Evangelho. Não sabe nem do que se trata. E ele normalmente, como alguém que vê um prato requintado, mas não sabe o que é, quem sabe um dia, né? E o Baltazar tinha que ter começado isso aonde? Lá ou aqui? Aqui. Quem era que estava no centro da vida dele? Era Deus? A comida. E continua. Está no mundo espiritual e continua, né? Porque a gente é o que é. Ninguém Daqui ou muda. lá, Observação. Este espírito é bem singular. Faz parte dessa classe numerosa. Observação, classe numerosa. Quando os espíritos Dizem dizem numerosas, numerosas mesmo. Dessa classe numerosa de seres invisíveis que não se elevaram em coisa alguma acima da condição de humanidade. Só tem de menos o corpo material, mas as ideias são exatamente as mesmas. Este não é um espírito mau, não tem contra si senão a sensualidade, que é ao mesmo tempo para ele um suplício e um gozo. Como espírito não é, pois, muito infeliz, é até feliz a seu modo, mas sabe Deus o que o espera numa nova existência. Um triste retorno poderá fazê-lo refletir e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos. nascer lá na África. E como a gente viu, né? Tirar bom proveito do sofrimento. Tirar né? bom proveito do sofrimento. E assim finalizamos essa comunicação. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos com imensa alegria a Jesus e aos amigos espirituais essa oportunidade de retorno, de trabalho, de estudo. E agradecendo, esperando que no próximo estudo estejamos todos aqui. Que assim seja. Que assim seja.